Criado pelo japonês Satoshi Tajiri há 20 anos, Pokémon é uma das mais bem-sucedidas franquias de mídia de todos os tempos. Tudo começou no ano de 1996, com o lançamento dos jogos Pokémon Green e Pokémon Red, ambos para Game Boy, um videogame portátil da Nintendo. Muitas dessas criaturas são inspiradas em animais reais como insetos, roedores, lagartos e etc. E também tem aqueles que foram inspirados em criaturas pré-históricas. Ao todo, são 11 tipos que podem ser encontrados nos jogos, e considerando suas evoluções, temos um total 21 Pokémon pré-históricos. E é esse o tema do vídeo de hoje, criaturas pré-históricas que inspiraram os Pokémon fósseis. Se você gostou da ideia, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Agora vamos para o vídeo. A Aerodactyl é um Pokémon baseado nos pterossauros, uma ordem de répteis que viveu durante a Era Mesozoica, sendo contemporâneos aos dinossauros, porém formando um grupo separado, ou seja, pterossauros não eram dinossauros. Dentre o grupo dos pterossauros, aqueles que mais se assemelham ao Aerodactyl são os Rhamphorhynchinchoidea, pronúncia-se Rhamphorhynchoide, caracterizados por possuírem boca com dentes pontiagudos e uma longa cauda óssea. Assim como nos pterossauros, as asas do Aerodactyl são formadas a partir do prolongamento do quarto dedo, sendo recobertas por uma membrana que permitia a sustentação durante o voo. Outra característica comum de muitos pterossauros, como o famoso Pteranodon, e presente no Aerodactyl são as cristas no crânio, cujas funções variavam desde atração sexual até controle da temperatura e direcionamento do voo. Muitos pterossauros Homanite e Omastar são baseados nos amonites, grupo de moluscos cefalópodes carnívoros, mesmo grupo das lulas e polvos, que surgiram há 400 milhões de anos, durante um período conhecido como Devoniano, e foram extintos no final do Cretáceo, na famosa extinção que também vitimou os dinossauros não avianos. Os amonites possuíam uma concha formada por carbonato de cálcio, em formato espiral, possuindo várias câmaras. Essa concha funcionava como um submarino, enchendo-se de líquido ou de gases, controlando a flutuação do animal na água, de forma similar ao cefalópode moderno Nautilus, que apesar de parecido com os amonitas, Homanite e Omastar possuem numerosos tentáculos, assim como as criaturas em que foram inspirados. Adicionalmente, Omastar possui espinhos em sua concha, de forma semelhante às ornamentações presentes nas conchas de alguns amonites, cuja função, segundo os paleontólogos, está relacionada ao dimorfismo sexual. Kabuto e Kabutops, diferentemente da maioria dos Pokémon fósseis, são inspirados em criaturas ainda viventes, os límulos, conhecidos popularmente como caranguejo ferradura. Apesar do nome, são mais aparentados às aranhas e escorpiões do que aos caranguejos. Os primeiros límulos surgiram no planeta por volta de 450 milhões de anos atrás, e por manterem uma morfologia externa semelhante à de seus antepassados fósseis, os límulos são chamados de fósseis vivos, embora esse termo não tenha nenhuma validade científica. São animais marinhos, dotados de uma carapaça com função de proteção, muito semelhante à de Kabuto, e diferentemente do Pokémon, apresentam uma cauda, além de apresentarem olhos apenas na região dorsal. Já Kabutops não parece ter sido inspirado em nenhum organismo fóssil específico, possuindo uma forma de um artrópode com características humanas, presença de apenas 4 membros e bípede. Os límulos são muito conhecidos por sua migração anual para a costa norte-americana, onde milhares de indivíduos buscam se reproduzir. Além disso, compostos extraídos do seu organismo têm mostrado muito potencial farmacêutico, o que torna esses animais muito valiosos do ponto de vista econômico. Linen e Cradile, assim como Kabuto e Kabutops, são baseados em organismos ainda viventes, os lírios do mar, que apesar do nome são animais do mesmo grupo das estrelas e pepinos do mar, os equinodermos. Durante o período chamado de Ordoviciano, cerca de 440 milhões de anos atrás, os lírios do mar surgiram e se diversificaram bastante, sendo muito mais abundantes do que nos dias atuais, o que justifica o fato de terem sido utilizados como base de Linen e Cradile. Os lírios do mar se alimentam por meio de filtração, com a ajuda de seus numerosos braços que possuem várias ramificações,
pínulas e pódios, responsáveis por levar o alimento até a boca, que fica na porção central do corpo. Os lírios do mar são capazes de se movimentar por conta de seus cirros, estruturas localizadas na base do corpo, semelhantes a uma raiz, que também são responsáveis pela fixação desses animais. Diferentemente dos lírios do mar, lílen e cradilha apresentam olhos, além de ocelos, manchas na pele em formato de olhos, encontra-se em muitos animais. Anuarite e Armaldo são baseados num predador marinho pré-histórico conhecido como Anomalocaris, que viveu há 515 milhões de anos e foi um dos primeiros grandes predadores da Terra. Assim como o Anomalocaris, Anuarite e Armaldo possuem projeções localizadas na lateral de seus corpos, chamados de lóbulos, que são utilizadas para impulsionar o animal na água. As garras dos Pokémon também é encontrada no Anomalocaris, sendo uma projeção utilizada para capturar as presas e levá-las à boca, que tinha um formato de disco. Os olhos compostos estavam localizados no final de pedúnculos laterais, sendo muito parecidos com os olhos dos camarões atuais, embora os olhos dos Pokémon sejam normais. Ao evoluir, Armaldo adquire características não encontradas no Anomalocaris, possuindo um aspecto mais terrestre. Ambos Pokémon possuem um tipo inseto, uma referência por serem baseados em animais que possuem íntimo parentesco com os Arthropoda, grupo em que estão incluídos os insetos. Cranidos e rampardos foram inspirados nos Pachycephalosauros, um gênero de dinossauros que pertencem ao grupo Pachycephalosaurida, conhecidos por seus crânios peculiares, muito espessos, cheios de protuberâncias ósseas e com uma estrutura em forma de domo no topo, que segundo os paleontólogos era utilizada pelos machos em disputas por fêmeas ou território. Ambos os Pokémon herdaram todas as principais características dos Pachycephalosaurus, incluindo os espinhos no crânio e o comportamento de utilizar a cabeça como principal arma de ataque e defesa. Sheldon e Bastiodon foram baseados num grupo de dinossauros herbívoros muito conhecido, os ceratopsídeos, grupo que inclui o famoso Triceratops. A principal característica destes dinossauros, também presente nos Pokémon, é a presença de uma estrutura no crânio em forma de escudo, que tinha um papel muito importante na defesa desses dinossauros contra seus predadores. Sheldon parece ter sido inspirado num pequeno ceratopsídeo conhecido como Protoceratops, por conta de seu pequeno tamanho e ausência dos chifres no crânio, que eram muito comuns nos ceratopsídeos mais primitivos. Já Bastiodon parece ter sido inspirado no Chasmosaurus, uma espécie consideravelmente maior, que possuía espinhos no topo do escudo, característica compartilhada pelo Pokémon. Outra característica marcante do escudo de Bastiodon é a presença de desenhos, sendo que estes adornos também estavam presentes no Chasmosaurus, porém sua função ainda é tema de discussão entre os paleontólogos, com alguns defendendo se tratar de uma estrutura que regula a temperatura corporal, enquanto outros argumentam que seria utilizada para atração sexual. Também é possível notar a semelhança do escudo do Bastiodon com a parede dos castelos medievais, com seus desenhos lembrando janelas. Tirtouga e Carracosta são baseadas em tartarugas, um grupo de animais que surgiu na Terra há aproximadamente 220 milhões de anos, caracterizados principalmente por sua carapaça, que é formada a partir da fusão das vértebras e costelas e recoberta com placas dérmicas. Apesar de aparentemente não serem baseadas em nenhuma tartaruga fóssil específica, é possível notar algumas pequenas semelhanças de Tirtouga com a Protostega gigas, uma espécie de tartaruga marinha, que viveu há cerca de 84 milhões de anos, e assim como o Pokémon possuía depressões em seu casco, já a Carracosta possui um aspecto mais terrestre, tendo as pernas traseiras adaptadas para andar, e não para nadar, de maneira similar às jabutis, animais intimamente aparentados com as tartarugas, porém de hábito terrestre. Seu grande tamanho, no entanto, é uma possível referência a Archelon Ichirus, maior espécie de tartaruga de todos os tempos, medindo cerca de 4 metros. É válido lembrar que várias espécies de tartarugas marinhas viventes correm risco de extinção, principalmente por conta da poluição dos oceanos. .
Archen e Archeops são baseados num dos animais pré-históricos mais importantes já encontrados, o Archaeopteryx. Sua descoberta foi de grande ajuda à teoria da evolução, fornecendo fortes evidências de que as aves seriam descendentes dos dinossauros, mais especificamente aqueles de um grupo chamado Theropoda, o mesmo dos famosos Tiranossauro e Velociraptor. Os dois Pokémon possuem todas as características mais marcantes do Archaeopteryx, como as asas ainda com garras, penas, cauda óssea e o bico com dentes. O nome Archaeopteryx significa pena antiga, nome este proposto pelo fato do primeiro fóssil encontrado, assim como ocorre nos jogos, conter apenas uma pena fossilizada. Archeops, além de se basear no Archaeopteryx, também parece ter sido inspirado no principal deus asteca conhecido como Quetzalcoatl, uma serpente com várias penas pelo corpo. Tiru e Tirantrum são baseados no mais popular dos dinossauros, o Tiranossauro. As principais características deste dinossauro, como os famosos braços curtos, as pernas musculosas, além da cabeça grande com dentes igualmente enormes, são encontradas em ambos Pokémon. Tiru ainda apresenta características de outros dinossauros carnívoros, como as cristas de cor laranja sobre os olhos, baseadas no Gorgossauro. Tirantrum também possui uma crista laranja sobre os olhos, porém num tamanho maior, lembrando uma coroa, sendo muito similar à encontrada num dinossauro conhecido como Cryolophosaurus. O nome Tyrannosaurus Rex significa lagarto tirano rei, e algumas características de Tirantrum, como a já mencionada crista em forma de coroa, as penas brancas na maxila que lembram uma barba, e as do pescoço lembram uma capa, são inspiradas nos reis medievais. As penas brancas, também presentes no pescoço de Tirum, são uma referência à possibilidade de que os tiranossauros possuíssem penas, assim como vários dinossauros terópodes, incluindo o Velociraptor. Apesar de toda a fama vinda dos filmes, alguns paleontólogos sugerem que o tiranossauro pode não ter sido um predador tão veloz como o cinema nos mostra. A Maura e Aurorus são baseados nos saurópodes, dinossauros de pescoço e cauda muito longos e cabeça pequena, que foram os maiores animais terrestres de todos os tempos. Um deles em especial, o Amargasaurus, parece ter sido utilizado como principal inspiração, principalmente por conta das velas localizadas em seu pescoço, compartilhadas com estes Pokémon. Essas velas eram formadas através do prolongamento de espinhos que partiam da coluna vertebral e eram recobertos por uma membrana de pele. Além disso, por toda a parte dorsal do corpo dos Pokémon estão localizados pequenos cristais de gelo, que podem ter sido inspirados nos chamados osteodermas, estruturas presentes na superfície do corpo que conferiam proteção a estes animais. As velas dos Pokémon são capazes de mudar a coloração, de forma semelhante ao que ocorre com as auroras. Os paleontólogos acreditam que algumas espécies de saurópodes podiam viver em climas mais frios, sendo essa a provável base para que a Maura e Aurorus fossem criados com tipo gelo.